Eu já falei aqui que o Internacional está de olho no prazo de inscrições para a Copa Sul-Americana para fechar a contratação do novo centroavante. Até porque esse cara precisa jogar a principal competição, ou pelo menos a principal oportunidade de título que o Internacional tem no momento. O deadline era sexta-feira, mas houve um erro da Conmebol, pelo menos um erro de comunicação. E na verdade existe sim a possibilidade do Inter inscrever jogadores nas semifinais da competição. Eu explico tudo isso aqui no A Dupla e de que maneira isso impacta a leitura que nós fazemos em relação ao planejamento do Inter para contratações dessa janela. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla eu tô aqui caminhando, pelo CT Parque Gigante. O treino não abriu ainda e eu vou aproveitar para trocar uma ideia com você sobre essa informação que o João Batista Filho, na verdade, apurou ao longo da tarde dessa terça-feira e que vai impactar bastante na leitura que a gente faz sobre o planejamento do Internacional para o mercado de transferências, em especial sobre o planejamento do Internacional para contratar um centroavante. E a gente sabe que as negociações pelo Nahuel Bustos, de 24 anos, que pertence ao Manchester City, elas estão acontecendo e, portanto, o Internacional corre contra o tempo, de alguma maneira, para inscrever esse jogador na Copa Sul-Americana a tempo e fechar essa contratação. Antes disso, eu só peço para vocês clicarem no link aqui embaixo, participarem do canal do A Dupla no Telegram, dicas diárias de apostas, tem prêmios também, sorteios de bonés, camisetas, ingressos, free bets, além dos grupos de discussão da Dupla Grenal comigo e com o Matheus Dávila. Clica aqui no link que vai estar aqui embaixo para participar, beleza? Senhores, a informação que o João Batista Filho apurou e me passou, porque a gente estava atrás dessa história já há algum tempo e a gente tinha tido uma conclusão da Conmebol em relação a essa informação, é de que a Conmebol cometeu um erro. Na semana passada, nós buscamos nos informar com as pessoas da Conmebol sobre quando que se encerra o prazo de inscrições para a Copa Sul-Americana. O Internacional tinha a ideia de fechar a contratação do Camisa 9 até o prazo da Copa Sul-Americana. E esse prazo, de acordo com a Conmebol, era na sexta-feira. No sábado, sexta-feira seria o último dia para entregar os documentos. No sábado, o Inter poderia fazer as últimas trocas, porque depois das quartas de final não seria possível fazer trocas na lista de inscritos da Copa Sul-Americana. Mas a gente recebeu informação da Conmebol e aí, indo atrás do regulamento, peraí, tem alguma coisa errada no regulamento aqui, diz que pode ser feitas 3 trocas das semifinais. A Conmebol admitiu, as pessoas da Conmebol admitiram um erro. E sim, o Inter pode inscrever jogadores nas semifinais da Sul-Americana. Isso amplia bastante o prazo para que o Inter contrate um centroavante. Se antes a gente falava que o Inter tinha que correr contra o tempo até esta semana, até este final de semana, agora a Conmebol afirma que não, que o Inter pode ter um pouco mais de paciência. E o Inter pode até outubro fechar essa contratação e ainda assim inscrever o centroavante, que pode ser o Nahuel Bustos, nas semifinais ou na final da Copa Sul-Americana. Só que aí eu vou colocar algumas informações para vocês. Primeiro, o Inter não tem tanta paciência assim para fechar com esse centroavante. E o Inter quer fechar ao longo dessa semana o Nahuel Bustos, porque é o nome que a direção está procurando, é o nome que se entende que é o ideal e quer se fechar ele a tempo de inscrever já nas quartas de final da Sul-Americana, para que ele possa, se não jogar na ida no jogo do Peru, talvez jogar na volta e seja um reforço muito importante. É claro que vai ter ainda um período de transição, ele estava em pré-temporada por lá, mas o Inter quer ter ele aqui o mais rápido possível. Também porque o Inter vai ter já nos próximos dias uma sequência de Campeonato Brasileiro que é muito complicada. O Inter pega o Atlético Mineiro domingo no Beira-Rio, depois vai para Fortaleza, provavelmente com o time reserva para enfrentar o Fortaleza. Depois no Beira-Rio enfrenta a equipe do Fluminense. Depois joga contra o Avaí fora de casa, mas é uma sequência pesada que o Inter tem de Campeonato Brasileiro. E eu ouvi do William Thomas, dirigente do Internacional, diretor executivo do Internacional, que existia assim uma certa pressa para fechar com esse centroavante. A ideia era poder ter esse jogador nessa sequência de jogos complicados do Campeonato Brasileiro e quartas de final da Copa Sul-Americana. O que eu trago para vocês aqui é, primeiro, a informação correta, tá? A partir do erro da Conmebol que nos induziu a noticiar que sexta-feira fechava o prazo de inscrições. O que mostra também a várzea, que é a Conmebol, e que a gente fala disso aqui quase sempre, né? A Conmebol é uma várzea. Mas que o Inter, se não fechar com o Nahuel Bustos nessa semana,
pode ter ainda um pouco mais de paciência para fechar o centroavante. Não é o que o Inter quer. O Inter quer fechar até o fim da semana. Mas se tiver um pouco mais de paciência, se não der o Nahuel Bustos, o Inter pode tentar encontrar outro nome para aí sim fechar a contratação e ainda escrever o cara para semifinal e final de Copa Sul-Americana, até porque a semifinal vai ser lá em setembro, tá? Então vai ter um período espaçado para que o Inter trabalhe esse jogador para chegar voando nas semifinais da Copa Sul-Americana, que é o grande objetivo. Se não der com o Nahuel Bustos, o Inter está um pouco mais tranquilo com o alemão e com o rendimento que o alemão tem. Aliás, eu tenho informações sobre o Alexandre Alemão. O alemão passou por uma valorização salarial ao longo das últimas semanas, tá? O Inter não sentou com ele e negociou. O que eu ouvi das pessoas do Internacional é que o alemão, quando veio, e ele ganhava 30 mil reais por mês, ele tinha gatilhos, tá? Que, mediante produtividade, poderia elevar o salário dele. E ele atingiu esses gatilhos rapidamente. Marcou gols, foi titular e tudo mais. E aí ele ganhou um aumento. Eu não tenho o número do salário dele ainda, tá? Mas a gente já não trabalha com a ideia do alemão ganhando 30 mil reais por mês. Não houve uma negociação, houve apenas a ativação de gatilhos ao longo dessas últimas semanas e o alemão está jogando muito bem, muito merecido esse aumento dele. Então essas informações sobre o centroavante. O Inter pode ter um pouco mais de paciência, quer fechar com o Nahuel Bustos nessa semana e já ampliou um pouco o salário do Alexandre Alemão, que ganhava bem pouco quando chegou aqui, né? É isso, tô aqui no CT, daqui a pouquinho o treino abre e aí no diário eu trago mais informações para vocês sobre a preparação do Internacional. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!